Então, hoje nós vamos falar sobre a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, nós vimos nas aulas passadas que, após aquela organização da Europa em impérios, né, Império Russo, Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro, nós tivemos a União Soviética, né, que era o Império Russo, se juntou ela e mais 14 repúblicas e formaram o que foi conhecido como a antiga União Soviética. Nós vimos que isso aconteceu por quê? Porque a Rússia, ela era uma monarquia, era liderada pelos czares. Os czares, eles sugavam muito da população. A Rússia tinha um cenário muito, muito trágico, existia muita fome, muita pobreza, muita miséria. E aí nós vimos que todo esse cenário fez com que a Rússia não avançasse, e a população ficava insatisfeita. Só que a monarquia não estava nem aí, porque a monarquia estava muito bem obrigada, a população pagava imposto, era obrigada a pagar imposto, mesmo passando fome. Então, depois de um tempo, né, a Rússia entrou na guerra, mesmo com todos esses problemas sociais e econômicos, e a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Então, a situação se agravou mais. A população era agrária, só que era uma população, a população era rural, perdão. Essa população era uma população pobre, analfabeta, que sofria bastante. Existia conflitos entre o campo e a cidade, não existia concentração de terra, existia um sistema produtivo ainda baseado no feudalismo. A Rússia foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, todos esses fatores resultaram em um atraso social muito grande para aquele país. Então, depois que teve o Domingo Sangrento, né, que foi o quê? Os operários, os trabalhadores inconformados com as situações desumanas, foram pedir para o czar Nicolau II abdicar do trono e a Rússia ia começar um novo período. Só que o czar, ele não aceitou numa boa essa situação, esse pedido de despejo, porque foi praticamente isso, um pedido de despejo. Então o czar usou suas tropas e tacou fogo. Mas não é fogo assim, colocou gasolina, foi arma, foi armamento mesmo, poder bélico. Então mataram muitas pessoas, centenas de pessoas morreram, milhares de pessoas ficaram feridas, no que foi conhecido como Domingo Sangrento. Então, Domingo Sangrento aconteceu em 1905, e aí a Revolução Russa, propriamente dita, quando Lenin tomou o poder, foi em 1917. Então, a Rússia estava inconformada com esse cenário, com esse caos, e em 1917 Lenin assumiu o poder. Então, Lenin, ele tem uma perspectiva mais ativa. Ele liderava os bolcheviques. Então, Lenin liderou a antiga União Soviética. Toda a União Soviética começou a ser um Estado democrático socialista. Então, o socialismo passou a dominar a União Soviética. Teve-se a estatização de tudo, dos meios de produção, das propriedades. Não existia mais propriedade privada. Tudo era dominado e ordenado pelo Estado. Só que a antiga União Soviética, depois de um tempo, Gorbachev, ele começou a organizar, a intervir. Isso é só um resumo da aula passada, tá? Isso foi bem detalhado na última aula. Então, Gorbachev, ele começou a intervir bastante na organização do território. E ele começou a diminuir o Estado. Começou a ter umas políticas que iam de encontro aos interesses daquela população. Olha, primeiro que se queria um movimento separatista dentro da antiga União Soviética. Segundo, que queria-se também a volta do Império. E Gorbachev ficava entre a cruz e a espada. Então, depois de um tempo, a União Soviética foi desfeita, e aí nós tivemos as repúblicas, estados separados, né, aquelas 14 repúblicas, mais a Rússia, que formava a União Soviética, sofreu um processo de fragmentação, e aí nós tivemos a criação de estados independentes e autônomos. Só que decidiram ainda manter uma comunidade, e essa comunidade é a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Então, a CEI, gente, olha, tem alguns aspectos interessantes a gente discutir hoje. A CEI ocupa um vasto território entre Europa e Ásia. A natureza climática dessa parte da CEI, dos países que compõem a CEI, é rigorosa, mas possui um subsolo rico em recursos minerais e energéticos. Isso vocês vão ver que dá um destaque
nessa comunidade dos estados independentes. Apresenta muitas áreas de planícies e solos com pouca fertilidade. Olha, embora apresente solo com pouca fertilidade, ainda assim há uma produção muito grande de agricultura, ou seja, as pessoas ainda cultivam muito nesses solos. Nas áreas de estepes como Cazaquistão, Rússia e Ucrânia, destaca-se a plantação de trigo, centeio, cevada, beterraba, frutas e girassol. Claro que o girassol é para fazer o óleo. Na parte da Ásia, destaca-se o algodão, o chá e o arroz. Vejam, a SEI, os estados independentes que formam a comunidade chamada de SEI, eles estão localizados nos dois continentes, tanto na Europa quanto na Ásia. A União Soviética, ela foi considerada um país, só que não era um país comum. Nós tínhamos a união de repúblicas que formavam um país, mas que não era só a Rússia. A gente pensa que a União Soviética, isso por muito tempo, né, enquanto a gente estuda, a gente acha que a União Soviética é só a Rússia. Só o que hoje é a Rússia, mas não, foi a Rússia e mais 14 repúblicas que formaram a antiga União Soviética. Então, nessa parte da SEI, eu tenho a criação também de gado e ovinho. A SEI possui um dos subsolos mais ricos e diversificados do planeta. Então, a SEI é muito top, né? A gente já vê que ela tem vantagens. É uma região estratégica para qualquer produção industrial, tanto que, quando a gente vai estudar a industrialização na Europa, a gente vê que ali nessa parte da Rússia se concentra muitas indústrias. Isso tem a ver com ainda na antiga União Soviética. Enquanto a antiga União Soviética foi investido muito em indústria de base, indústria pesada, principalmente por causa desse recurso, que são os solos diversificados e com muitos recursos minerais e energéticos. No Cáucaso, junto ao litoral do Mar Cáspio, são encontrados grandes jazidas petrolíferas. No século XXI, foram encontrados jazidas na bacia do rio Volga. Lembrando que o rio Volga está presente na Europa Ocidental e na Europa Oriental. Estão vendo a diversidade de recursos energéticos e minerais que tem dentro da SEI? Olha, com tudo Não é, isso, professora? vocês estão percebendo a riqueza que tem dentro desse pedaço de território que compõe a SEI, essa porção territorial? Uhum. Então, olha, com isso, a SEI torna-se autossuficiente tranquilamente. Além de todas aquelas jazidas encontradas, ainda foi encontrado na Sibéria. Olha, na Sibéria Oriental e na Ucrânia foram encontradas outras jazidas. É um grande polo exportador de petróleo e minérios. Na Sibéria Central, só na Sibéria, está localizado 58% das jazidas mundiais de carvão. Gente, só na Sibéria a gente tem 58% do carvão mundial concentrado ali. E é o segundo produtor mundial de recursos energéticos. A Rússia também ganha destaque dentre esses estados independentes. É um dos maiores produtores de gás natural do planeta, exporta para nações da União Europeia por meio de gasodutos. E por causa dessas riquezas, muitos países ocidentais, como os Estados Unidos, ficam de olho nesses estados independentes. Como sempre, né, os Estados Unidos querem colocar a mão em tudo que gera lucro. Então, se a SEI ela consegue ter esse destaque, consegue ter esses recursos minerais e energéticos, consegue ter um solo tão rico, com certeza os Estados Unidos vai estar com um olhão para a SEI. E falando para vocês que a SEI também é rica em recursos minerais, os recursos minerais que predominam, né, que tem abundância lá, é o ferro, o manganês, o ouro e o urânio. São recursos minerais que estão presentes nesses estados. Após a queda da União Soviética, alguns países destacaram naquele território. Depois que a União Soviética acabou, alguns países ainda conseguiram manter um status legal. Eles tiveram uma herança industrial muito forte. Como eu disse para vocês, enquanto a antiga União Soviética, era se investido muito nesses territórios, principalmente na indústria de base e indústria bélica também. A Rússia ela se destaca por ser o segundo maior produtor de energia elétrica, gás, ouro e carvão mineral. Então, ela produz tudo isso. É o 11º na produção de petróleo. E a concentração de indústrias em Moscou, São Petersburgo e ao sul das cadeias rurais. Então, como eu falei para vocês, a Rússia ela vai concentrar muitas indústrias, principalmente por causa desses recursos aqui, energéticos. Bielorrússia também é um país que se destaca pela grande produção de energia nuclear.
é o 11º na produção de petróleo também. A Rússia é o 11º, a Bielorrússia já se destaca por causa dessa produção de energia nuclear. Gente, a SEI é um dos maiores produtores bélicos do mundo. Durante a antiga União Soviética, durante o tempo que aqueles países formavam a antiga União Soviética, as repúblicas, né, que formavam a URSS, nós tivemos muito investimento na indústria bélica também. Então isso trouxe uma herança que vem desde aquele tempo. E a SEI se destaca como um dos maiores produtores bélicos do mundo, produz muita arma. Entretanto, essas heranças da antiga União Soviética trouxe alguns saldos negativos também. Grande parte do investimento é voltado ao poder bélico. Então, quando a gente foca demais em uma coisa, a gente não foca em outras. Então, foca-se no poder bélico, mas existem países com IDH bem baixos, que não têm investimento social dentro da SEI. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre as questões físicos naturais da SEI. No relevo se predomina planícies suaves, é cortada por grandes e longos e profundos rios. Então, esses rios longos e profundos facilitam a navegação. Alguns exemplos é o rio Obi, Iênice, Lena, Amur, Volga e Ural. Esses rios são usados para irrigação também, não só para navegação. A irrigação também é um fator-chave. E a irrigação favorece atividades como a agropecuária em áreas consideradas inóspitas, como semiárido. Então, esses rios eles conseguem levar fertilidade, conseguem levar condições de sobrevivência para alguns tipos de cultura, como a agropecuária, em lugares que são inóspitos, ou seja, lugares muito secos, por exemplo. Então, eles chegam, mandam água desses rios para irrigar, e a partir de através da irrigação, cria-se condições favoráveis para a criação de animais e para o cultivo de monoculturas, ou diversas culturas. Aí apresenta uma diversidade muito grande, étnico-cultural. A população é de aproximadamente 280 milhões de habitantes que compõem essa comunidade dos estados independentes. Por fatores naturais, a gente viu na Europa Ocidental que a distribuição da população é muito influenciada pelos aspectos naturais que se apresentam naquela parte do território, como relevo, clima e vegetação. Não é diferente na SEI, acontece da mesma maneira. A população é distribuída irregularmente no território. 75% está concentrado na porção europeia. Lembrando que a SEI são estados independentes que estão distribuídos em 2 continentes, Europa e Ásia. Só que 75% da população que compõe a SEI está concentrada na porção europeia. Até aí alguma dúvida? Não. Estou indo muito rápido. Tá tranquilo? Negativo. Tá tranquilinho. Os eslavos constituem 75% da população da SEI, mas os russos são predominantes. Então, dentre esses eslavos, né, os russos também têm um destaque muito grande. Depois dos eslavos e russos, temos os ucranianos e os bielorrussos, que professam o cristianismo. Então, a cultura predominante é o cristianismo. Os indicadores sociais da SEI são muito baixos. Seus membros, com exceção da Rússia, que é um país emergente, né, possuem IDH, mas ainda não é um país desenvolvido, possuem um IDH baixo. Quando foram o RSS, a antiga União Soviética, até que havia um investimento na saúde e na educação. Porém, nós tivemos a implosão, né, ou seja, a fragmentação, a quebra e o fim da antiga União Soviética. Com isso, houve também o fim de alguns investimentos bem importantes, como o investimento na saúde e na educação, principalmente pelo investimento privado. Ou seja, nós saímos do sistema socialista e começou a ter um sistema econômico capitalista. A partir disso, o que se destacava, o que é importante para o capitalismo é a propriedade privada. Então, não se tem esse cuidado desse investimento em setores públicos tão grandes como era tido na antiga União Soviética. Então, com exceção da Rússia, o resto dos países apresentam baixo IDH. Os serviços sociais também passaram da esfera pública, né, já que na antiga União Soviética era o Estado quem administrava e ordenava o território, para uma esfera privada, com o sistema capitalista.
Meus queridos, hoje nós encerramos a CEI. Amanhã nós encerramos a Europa inteira e próxima semana nós começamos a Ásia. Tudo bem? Então venham animados para amanhã. Pode escrever, pode escrever. Gente, eu vou encerrar nossa aula porque eu não vou começar um novo conteúdo agora. Amanhã a gente termina a Europa. Quem mandou uma mensagenzinha no chat, vai lá de novo, por favor. Pode dar o seu joinha, tá? Se inscreve no canal. Tô quase aquelas youtubers. Beleza, beleza. Eu ainda não consegui ver a mensagem no chat. Deixa eu interromper aqui para tentar. Ele mandou tchau. Tchau, Capite. Beleza. Gente, bom almoço para vocês, bom fim de tarde, boa noite e até Pra senhora amanhã. também. Tchau. Tem dica não.